Shalom, meu povo! Mais uma vez com vocês e desta vez para nós falarmos acerca da de uma das coisas, das porções da Torá mais importante, eu acho que da Bíblia, sabe, de toda a Bíblia, porque ela trata da nossa vida aqui, sabe, hoje, porque a gente faz muitas coisas, meu povo, dizendo assim, amanhã, quando eu chegar no Olam Rabá, quando eu chegar na vida vindoura, quando eu for para isso, quando eu for para aquilo. Essa paraxá, ela trata-nos como terrenos, como vivendo aqui, não é? E a consequência da nossa vida aqui é que nos levará à vida eterna vindoura, não é? Então o nome dessa paraxá, meu povo, é Re-E. Resh, acho que Alf e Rei. Re-E é o nome da paraxá. O que ela significa? Ela significa tão fácil. Olhe, em português. Look, em inglês. Mira, em espanhol. Né? Olhe, vejam. Moisés está chamando a atenção do povo que estava prestes a atravessar o Jordão, não é? Para a terra prometida. Vejam para a santa terra. Olhem. E ele diz uma coisa muito interessante. E ele diz hoje. Ele não diz assim amanhã quando vocês chegarem lá. Olha, não, ele não diz no futuro. Ele diz hoje. Hoje. A bênção se vocês obedecerem, não é? Os mandamentos do Eterno. O nosso Deus, o Deus de vocês. O qual eu estou comandando-os, não é? Eu estou ordenando-os hoje. Quando ele diz hoje, é importante que nós até, não sei, leiamos, ou vou trazer para as nossas palavras, o que ele diz para o povo naquela hora, o comecinho, hoje, porque essa paraxá essa porção da Torá, dos ensinos, né, vai de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, e nós seguimos estudando semana passada até Deuteronômio 16, verso 17. Né? E ela nos diz assim, mas eu não vou ler todo, né? Eu só vou ver aqui os 3 versículos. Mas é importante a gente ver daqui. Vejam, ele disse, eu ponho diante de vocês hoje uma bênção e uma maldição. Hoje, ele não diz amanhã, ele diz hoje, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. O interessante é que quando ele diz veja, ele não diz vejam, ele diz veja, eu ponho diante de você. Ele se refere àquele povo no singular, ele se refere a cada um. Olha, ele está falando comigo, com você, ele está falando com cada um no singular. Veja, eu ponho diante. Agora, quando ele vai falar que ele põe diante do povo, aí ele fala do plural. Eu ponho diante de vocês. Tá vendo? Aí é um todo, sabe? É porque é um todo, é responsável pelo bem-estar da humanidade. Aí ele diz assim, eu ponho diante de vocês a bênção, né? Uma bênção e uma maldição, a bênção e a maldição. A bênção, a vida abençoada, a prosperidade, não é? A bênção como consequência, coisa linda, né, meu povo? Como consequência da vida que vocês levarem observando
obedecendo os ensinamentos de Hashem, os ensinamentos do Eterno, do nosso Deus, do nosso Criador, não é? A bênção é uma consequência, ele diz. E uma maldição se vocês não obedecerem, não é? Os ensinamentos do Eterno. Deixarem de lado, forem para outros caminhos, longe do que está sendo ensinado para vocês hoje, não é? Indo após outros deuses, não é? Que deuses não são. O 29 nos diz assim: quando o Eterno, o seu Deus, o Deus de vocês, o nosso Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e tomar posse da terra que o Eterno, o Deus de vocês, lhes está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham, o 32, meu povo, tenham o cuidado de obedecer a todos os ensinos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Meu povo, olha só, o que faz uma pessoa prosperar? O que faz uma pessoa ser abençoado? O que faz uma cidade ser abençoada? O que faz um país ser abençoado? Não é que a sua população obedeça aos ensinamentos do Eterno? Não é que nós ensinemos a próxima geração obedecer os ensinamentos do Eterno? Porque Ele nos fez, Ele sabe o que é bom para nós. Então, aqui Moisés estava dizendo para eles, tem duas coisas na nossa vida hoje, a bênção e a maldição. E as duas são consequências. A bênção e a maldição são consequências. Moisés diz aqui, no Deuteronômio 11 e 26, ele está lembrando o povo as últimas palavras de um pai. O pai estava prestes a adentrar a eternidade, ele lembra seu povo. Olhe, preste atenção, tem duas palavras, a bênção e a maldição. A bênção se vocês obedecerem. A obediência tem uma consequência, e o nome da consequência é bênção. A desobediência tem uma consequência, e o nome dela é maldição. Escolhamos, pois, obedecer. Aqui ele fala também, não é? Isso é a coisa mais importante, mais simples para qualquer família, para qualquer mãe, para qualquer pai, incutir na cabeça dos seus filhos. Filho, lembre que a bênção e a maldição são consequências das suas escolhas. A bênção é a consequência das nossas escolhas. A maldição é a consequência das nossas escolhas. Se nós escolhermos obedecer os mandamentos, se nós escolhermos prestar atenção nas palavras do Eterno, se nós escolhermos ter Ele como o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso escudo, não é? Nós teremos a bênção como consequência. Mas se nós escolhermos não obedecer, não ter a Bíblia como a nossa regra de conduta,
como a nossa constituição, deixar os caminhos do eterno, não dar ouvido às suas palavras, seguir a deuses estranhos, a coisas estranhas, a palavra do eterno, então a consequência disso só tem uma, é a maldição. Então a bênção e a maldição estão nas nossas mãos. Escolhei a quem servir, disse Josué. Escolham, porém eu e a minha casa vamos escolher servir o eterno. Vamos escolher a bênção. Ele dá também, nessa paraxá, sobre a comida. O que nós vamos pôr dentro de nós para o nosso computador funcionar perfeitamente, a nossa mente, não é? Então ele dá sobre o que nós devemos ingerir, comer materialmente, e o que nós deveremos ingerir espiritualmente, mas começando no material. Para a nossa alma, para alimentar a nossa alma, nós temos que escolher ingerir a palavra do eterno, que está na mão de todos. Todos podem ter uma Bíblia em suas mãos e ler. E materialmente, falando, para o nosso corpo físico, também há uma lei, há uma prescrição. O que o homem que Hashem criou, pode se alimentar para ser saudável. E aí ele dá os animais, os sinais que nós podemos ter. Eu vou falar aqui bem rapidinho, assim só, dos que vivem na terra. Nós podemos nos alimentar dos animais que têm a unha fendida, tem um sinal neles. A unha tem que ser fendida e eles têm que ruminar. Se ele tiver só a unha fendida e não ruminar, ele não é kosher, ele não é puro, ele não serve para a nossa alimentação. E se ele ruminar, mas não tiver a unha fendida, não serve também. Os dois sinais, ter a unha fendida e ruminar. Dos que vivem nos ares, das aves, elas não podem ser predadoras. E ele cita alguns exemplos. Por exemplo, a águia não pode comer, o morcego não pode comer, o gavião não pode comer, o urubu, corvo não pode comer. Então, as aves predadoras não podem comer, a avestruz não pode comer. Aí ele cita as aves limpas, não é, que nós podemos comer, que não são predadores, não é? Nós podemos comer o frango, nós podemos comer, tem muitas coisas que nós podemos comer das aves, nos alimentar. Dos que vivem no rio, na água, para ele ser santo, para nos santificar, para nós ingerirmos, para nós termos saúde, ele precisa ter escama e ele precisa ter barbatana. Se ele tiver barbatana e não tiver escama, é imundo. Se ele tiver escama e não tiver barbatana, é imundo. Então já sabemos, no rio tem que ter escama e barbatana. Chega no mercado, procura um peixe, escama e barbatana, é bom. As aves, não é? Elas não podem ser predadoras. Elas têm que ter ali as aves boas de comer. Está lá escrito. Dos que vivem na terra, não é? Tem que ter unha fendida e tem que ruminar. O porco é imundo, ele tem a unha fendida, mas não rumina. Então não serve para nós comermos. Então, aí vocês estão vendo a preocupação de Hashem conosco, com seus filhos. Hoje, não é amanhã, é hoje. É hoje. Não é? Então fala também da contribuição, né, dos dízimos, do Maaser, que é o primeiro dízimo, o segundo, o terceiro. Eu vou ter um vídeo para me falar sobre isso. É fácil, mas precisa de tempo. É a consequência da obediência e da desobediência.
né? O lugar apontado para o santuário, para a habitação do nosso Deus, né? A proibição de beber sangue ou comer sangue, a proibição da idolatria, o regulamento dos dízimos, as festas de regalim. Meu povo, tem tudo nessa paraxá. Ela encerra com o mandamento das 3 festas de peregrinação, 3 tempos em que nós temos que subir, ou pelo menos mandar um representante, a Eretz Israel, para nós vermos as maravilhas do Senhor e sermos vistos por Ele. Na festa de Pêssar, não é? Passover, Páscoa, como entendam, na festa de Shavuot e na festa de Sukkot. Pêssar, Passover ou Páscoa é o festival de libertação, Shavuot, a festa das semanas, festival das semanas, não é? E Sukkot, festival dos tabernáculos. Shalom, meu povo!